Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Juliana. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um minutinho para a gente começar. A gente vai falar hoje de conto, tá? Um pouquinho desse gênero textual e a gente vai atrelar as ideias do grupo GCRIA, que é o grupo de pesquisa, educação crítica e autoria criativa. Então, a gente vai falar sobre esse gênero textual conto e como que a gente faz um trabalho de escrita criativa a partir desse gênero textual. Como que é um conto, né? Qual a diferença de um conto para um romance? Um romance, um livro de ficção, como queiram chamar. O romance ou o livro de ficção, ele é muito longo e costuma ter mais, assim, de 2 ou 3 personagens. Tem várias outras características que eu não vou tratar agora. Mas para a gente fazer essa comparação, a gente pode começar pensando o seguinte: que no conto a gente tem poucos personagens, o andamento é vertical, ou seja, acontece isso, 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 não tem muitos desvios da história central, tá? Tem um conflito, ou seja, não tem 2 conflitos, 3 conflitos, é um conflito que acontece. E tem um elemento surpresa. O conto, para ele ser um bom conto, eu não posso revelar tudo da história logo no início ou logo no meio. Eu tenho que deixar um elemento surpresa permear esse conto. Eu tenho que deixar pequenos pontos de suspenso, de suspensão no meu texto. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. E após a leitura de um conto, você deve carregar o conto. A gente costuma dizer que quando a gente lê um texto bom, a gente fica levando aquele texto para o nosso dia, né? Aquele texto ele não acaba com a leitura. A gente lembra daquela história, a gente lembra daquele final, né? Então vamos lá. Um conto sempre conta 2 histórias. Então, por exemplo, o Anton Chekhov, que é um contista bem famoso, um escritor famoso, ele fala que a gente pode ter um conto de um período. Olha só esse conto, que é um microconto. Ele diz que esse microconto dele é assim: um homem em Monte Carlo vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa e suicida-se. Esse é o microconto do Chekhov. Que é claro que ele tem muitas outras histórias, né, e escritas, mas aqui ele quis mostrar o condensamento máximo de um microconto. Por quê? Tem um paradoxo nesse período, nesse microconto. Como é que eu jogo, ganho 1 milhão e vou me suicidar? A gente pode se perguntar, o que aconteceu? Será que ele estava com câncer em estágio terminal? Será que não foi suicídio? Será que na verdade foi um assassinato? E aí a gente começa a se perguntar o que houve. Percebem que tem a história real, ali a história aparente, que é ele vai ao cassino, ganha 1 milhão e se suicida. E tem a história secreta, que é quando a gente começa a perguntar, mas espera aí, como assim? O que aconteceu? Então a gente fala que o conto tem 2 linhas. Tem a história aparente e a história subterrânea. Em alguns pontos do texto, a história de baixo fica aparecendo na história de cima através dos não ditos, através dos subentendidos, através das nuances de ideias que vão, sugestões assim, de pequenas antecipações de final que vão aparecendo. Não é o caso desse microconto, mas vocês vão ver mais exemplos disso. Então a gente tem 2 planos, que é o primeiro plano, que é esse aparente, e o plano secreto, né? O plano secreto, como eu falei, ele vai aparecendo de modo fragmentário, né? Então, isso aí foi tirado, esse estudo, do autor Ricardo Piglia, no livro Formas Breves. Cada uma das 2 histórias é contada de modo distinto. Trabalhar com 2 histórias quer dizer trabalhar com 2 sistemas diferentes de causa e efeito. Os mesmos acontecimentos entram em 2 lógicas narrativas. Os elementos essenciais de um conto têm dupla função e são empregados de maneiras diferentes entre cada uma das 2 histórias. Os pontos em que essas histórias se encontram são fundamentais para a construção. O conto é um relato que encerra um relato secreto. Não se trata de um sentido oculto que depende da sua interpretação ou da minha. Não. O enigma dessa história não é outra coisa que a história que se conta de um modo enigmático. A estratégia do relato está posta a serviço de uma narração cifrada. É como se a gente tivesse uma narrativa em cifras, que a gente precisa desvendar. Como contar uma história?
enquanto está se contando outra história? Essa pergunta sintetiza os problemas técnicos do conto. A outra tese é que a história secreta é a chave. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. A chave da forma do conto e de suas variantes. Uma ideia para a gente poder trabalhar nossa mente, para estimular a trabalhar a história secreta, é jogar aqueles jogos de cartas de história. Eu não sei se vocês conhecem, tem a Black Stories, tem a White Stories, a Orange Stories. São várias cartas, é um jogo internacional, né, norte-americano. Tem várias cartas que tem assim uma historinha, tipo um argumento de história, só um micro enredo. E você tem que descobrir o que aconteceu de fato. Então, isso vai gerando na nossa imaginação possibilidades de narrativas. A gente pode fazer um jogo aqui com vocês para vocês verem como é. Espera só um pouquinho, deixa eu passar aqui. Essa é uma teoria que chama o Hemingway, que é também um escritor bem famoso, ele chama de teoria do iceberg, é o Ernest Hemingway, desculpa. A teoria do iceberg é essa teoria que é só você no conto, você só está vendo a ponta do iceberg. Um conto é só a ponta do iceberg. Tem toda a geleira por baixo daquele oceano que é a história secreta. O mais importante nunca se conta. A história secreta se constrói com não dito, com subentendido e com alusão. Então a gente vai vendo como que a gente pode trabalhar para essa história secreta aparecer suavemente. Tem escritora que gosta de deixar a história secreta aparecer no final. Então vai dando pistas, vai dando essas cifras e no final revela. Tem escritor que no final também não revela, deixa no ar. Tem escritora que vai dando essa revelação em gotinhas, assim, ao longo de todo o conto. Então, a gente pode entender aí como é que a gente pode pensar isso. Eu vou deixar umas sugestões de conto agora para os professores e professoras trabalharem em salas de aula, para a gente poder trabalhar algumas características dos contos. Vamos lá. Para observar esse componente, né, narrativo, textual, literário, que é a verossimilhança, e essa mistura, a escrita fantástica, né, com a escrita realista, a gente sugere o conto A Luz é como Água, do Gabriel Garcia Marques. Para a gente observar em sala de aula e trabalhar aí com os estudantes, a concisão e a expressividade, né, o pouco no muito, para aprender sobre um elemento surpresa no final, a gente lê O Voo da Trapezista, da Milka Betega. Para penetrar no ponto de vista de uma narradora criança, que é bem legal esse da narradora criança, a gente pode ler Restos de Carnaval, da Clarice Lispector. Para observar diálogo bem construído e o conflito se apurando ali com o diálogo, a gente pode ler Numa Cidade Estrangeira, do Luiz Vilela. E quando eu termino de ler um conto, eu fico assim, né?